vez que a gente for avaliar um eletrocardiograma, a gente precisa seguir sempre a mesma sequência para não esquecer nenhuma parte importante do laudo, tá? Então, essa sequência é sugerida pela Diretriz Brasileira de Eletrocardiograma, que diz para a gente começar pelo ritmo. Basicamente, avaliar se ele é regular ou irregular, se tem onda P ou não. Nesse caso, temos uma onda P e o ritmo é regular. Toda vez que a onda P estiver positiva em D1 e D2 e o ritmo for regular, estamos frente a um ritmo sinusal. Depois, vamos para a frequência cardíaca. Frequência cardíaca, a gente resolve com a fórmula 1500 dividido pelo intervalo RR, tá? Então, nesse caso aqui, o intervalo RR tem 30 quadradinhos. 1500 dividido por 30, 50 batimentos por minuto. Nesse caso, o intervalo RR tem 11 batimentos. Então, 1500 dividido por 11, 136 batimentos. Então, essa fórmula serve para ritmo regular. Para ritmo irregular, a gente tem que tirar uma média, que eu mostro para vocês mais adiante. Depois da frequência cardíaca, a gente vai para a análise da onda P. Eu quero saber duração, amplitude e morfologia. Para eu falar sobre duração e amplitude, eu preciso entender esse milimetrado aqui do papel do eletrocardiograma. Então, o papel do eletrocardiograma ele é quadriculado e milimetrado, quer dizer, cada quadradinho tem 1 milímetro de largura, 1 milímetro de altura. Quando falamos de largura, estamos falando de duração. 1 milímetro aqui de largura tem 0,04 segundos ou 40 milissegundos. Quando estamos falando de altura, estamos falando de amplitude. 1 milivolt tem 0,1 milivolt, então, de amplitude. Se eu fosse avaliar essa onda P, ela tem 2 quadradinhos de duração, portanto, ela tem 80 milissegundos de duração. E ela tem 2 quadradinhos de altura, portanto, ela tem 0,2 milivolts de amplitude. É assim que a gente faz a quantificação de qualquer parte do eletrocardiograma. Uma onda P normal, ela tem que ser menor que 2 quadradinhos e meio, e de largura, ela tem que ser menor que 3 quadradinhos, ou 120 milissegundos, beleza? Aí agora a gente vai para o intervalo PR, mesma coisa. O intervalo PR, ele vai do início da onda P até o início do complexo QRS. Ele tem que estar entre 3 e 5 quadradinhos esse intervalo, ou seja, entre 120 e 200 milissegundos. Nesse caso aqui, o intervalo PR tem um pouquinho mais de 3 quadradinhos, portanto, ele tem um pouquinho mais de 120 milissegundos, é o intervalo PR normal também. Depois disso, vamos para os eixos elétricos, né? Os eixos elétricos de ondas e complexos. A gente pode tentar simplificar um pouco o eixo, pensando o seguinte, eu pego o eletrocardiograma e, dentre as derivações que estão na rosa dos ventos, eu tento encontrar onde está a maior onda ou o maior complexo. Por exemplo, se eu quero avaliar o eixo da onda P de pato, eu vejo, dentre essas derivações, onde está a maior onda P. Se a maior onda P estiver, por exemplo, na derivação D2, eu sei que o eixo da onda P está sobre D2. Se a onda P estiver positiva em D2, eu sei que o eixo está, além de D2, vindo aqui em direção da ponta da seta de D2, que seria mais 60 graus. Se a onda P estivesse maior em D2, porém negativa, eu sei que ela está fugindo aqui da direção de D2, indo então no sentido contrário, que seria ali menos 120 graus. E assim eu posso fazer com qualquer onda ou complexo, tá bom? Beleza, vamos para o complexo QRS. Vou ter que avaliar duração, amplitude e morfologia. Qual é a duração normal de um complexo QRS? Ele tem que ser menor que 3 quadradinhos, ou seja, menor que 120 milissegundos. E, em termos de amplitude, é variável, tá? De derivação para derivação. A gente fala melhor disso na parte de sobrecarga ventricular, tá? Beleza. Análise da repolarização ventricular agora. A gente vai falar de análise de repolarização ventricular, a gente está falando basicamente de segmento ST, onda T e onda O. Ainda faltou aqui, talvez, o ponto J. Né? O ponto J é a interseção, é o final do complexo QRS e a transição com o início do segmento ST, isso é o ponto J, que ele tem que estar nivelado na linha de base, assim como o segmento ST. Tá? O segmento ST normal e o ponto J normal tem que estar na linha zero, ali na linha de base. Então, a gente vê aqui, por exemplo, que a transição do S do segmento ST está numa linha de base aqui nossa, então é normal. Depois vamos para a análise da onda T. A onda T de tatu, ela tem que estar concordante com o complexo QRS. Isso é uma onda T normal.
onda T concordante com o complexo QRS quer dizer, se o QRS está positivo, a onda T tem que estar positiva. Se o QRS está negativo, a onda T tem que estar negativa, certo? Com algumas exceções, já que o eixo da onda T e o eixo do complexo QRS podem variar mais ou menos em 30 graus. Então, a onda T tem que estar concordante em todas as derivações, mas pode escapar, pode estar discordante ali em V1, V2 e V3, tá? E ainda assim ser uma onda T normal. Por exemplo, aqui é um V2, né? E a gente percebe que a onda T está para cima e o complexo QRS está para baixo, eles estão discordantes. Só que lembre, V1, V2, V3 é a exceção da regra, tá? Que o complexo QRS tem que estar concordante com a onda T. Depois disso, a gente vai para a onda U. A onda U, ainda fazendo parte da repolarização ventricular, o que é uma onda U normal? Onda U normal é aquela onda que está concordante com a onda T, tá? Então, onda T para cima, onda U para cima, onda T para baixo, onda U para baixo. Beleza? Assim que a gente faz a análise da repolarização.